Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos resolver questões de informática do seu concurso. Vamos para a aula agora. Então, pessoal, nós iremos trabalhar em questões de informática da banca Nosso Rumo. Essa banca irá elaborar o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, ok? Então, vamos resolver questões de informática dessa banca. Então, vejamos aqui o que diz a primeira questão. Analise a tabela abaixo e assinale a alternativa correta. Veja que na primeira coluna ele dá a definição a seguir. São os elementos físicos de um computador ou eletrônico. Natureza física, a divisão possui 4 categorias principais: dispositivo de entrada, saída, componentes internos e dispositivos de armazenamento secundários. Não consegue ser atacado diretamente por vírus. A falha é aleatória, tendendo a aumentar de acordo com o tempo. Então, no caso, aí a definição de hardware. Na segunda coluna, a definição são os programas ou sistemas que irão fazer o computador funcionar e rodar programas. A natureza lógica, a divisão geralmente dividido em sistema e aplicativo. O vírus pode ser atacado por vírus e a falha sistemática e não muda de acordo com o tempo. Nesse caso, a segunda coluna está relacionada ao software. Então, no caso, aí você marcaria a letra E. Coluna 1 corresponde ao hardware e a 2 ao software. Próximo. Esta parte do computador é responsável por receber dados e tem a função essencial de calculá-los. Desta forma, ele capta as informações e depois executa os comandos e programas que estão armazenados na máquina. Trata-se do caso aí, pessoal, é o processador. O processador é a parte do computador responsável por receber dados. Ele obtém as informações da memória RAM, cache ou outras fontes. Calcular e processar. Realiza operações lógicas e matemáticas para processar os dados. Executar comandos. Implementa instruções de programas e coordena o funcionamento do computador. Portanto, você marca aí a letra A. Próximo. Assinale a alternativa correta no que se refere ao SSD. O SSD é uma mídia de armazenamento. Observa que ela armazena suas informações em memória flash. É um tipo de disco que é não volátil. Tá bom, pessoal? Não tem ruídos e tem grande capacidade para armazenar dados. Então vejamos a resposta. Letra B. Armazenam em células de memória flash. Permite que o conteúdo seja gravado ou regravado sem a necessidade de motores, discos e agulhas de leitura e gravação. Próximo. Os dispositivos de hardware são classificados quanto à sua função. Os de são aqueles que geram dados a serem processados pelo computador, como, por exemplo, teclado e mouse, scanner, microfone e webcam. Nesse caso aí, pessoal, são periféricos de entrada. Portanto, você marca a letra D. Próximo. Os periféricos de saída são responsáveis pela transmissão de dados do computador ao usuário. São eles. Observa que ele quer saída. Pendrive, entrada e saída. Scanner, entrada. Teclado, entrada. Mouse, entrada. Monitor, saída. Caixa de som, saída. Gabarito, letra C. A câmera filmadora e a câmera digital, entrada. Mesa gráfica, entrada. E caneta óptica, entrada. Próximo. É o software mais importante que faz o computador funcionar e permite que outros programas sejam instalados e rodem. Trata-se de quem? Do sistema operacional. Gabarito, letra A. Próximo. Uma das principais
funcionalidades implementadas por um sistema operacional típico é a gerência de memória, sobre a qual é correto afirmar que, letra A, uma importante abstração construída pela gerência de memória com auxílio do hardware é a noção de memória virtual, que desvincula os endereços de memórias vistos por cada aplicação dos endereços acessados pelo processador na memória RAM. Então aqui vai ser o gabarito letra A, ok, pessoal? O que acontece? Quando você pensa em gerência de memória e memória virtual, a gerência de memória é uma das principais funcionalidades de um sistema operacional e lida com a organização e alocação e abstração da memória física e virtual. Já a memória virtual é uma das principais abstrações implementadas por sistemas operacionais modernos, que é uma abstração usada para permitir que cada aplicação veja um espaço de memória lógico separado, sem interferir em outras. A memória virtual também permite que o sistema operacional gerencie eficientemente a memória RAM, usando técnicas como paginação e troca com o disco. A memória virtual é uma abstração fundamental da gerência de memória, desvinculando os endereços vistos pelas aplicações dos endereços físicos acessados na RAM. Isso aumenta a segurança e permite a execução de programas maiores do que a memória disponível. Quando a gente pensa em abstração, a gente vai entender que é um conceito fundamental em diversas áreas, como, por exemplo, a própria computação, que significa simplificar algo complexo ao destacar apenas os aspectos mais relevantes para um determinado contexto, escondendo detalhes desnecessários. Em computação, a abstração é usada para criar interfaces que facilitam o uso de sistemas complexos. Por exemplo, a memória virtual em um sistema operacional é uma abstração que apresenta aos programas um espaço contínuo de memória, mesmo que fisicamente ela esteja fragmentada ou armazenada parcialmente no disco. Um arquivo no computador é uma abstração para dados armazenados fisicamente em blocos no disco. Você não precisa se preocupar com onde exatamente no disco o arquivo está, pois a abstração o apresenta como uma unidade simples. Então veja o seguinte, o que seria a memória virtual? Imagina o seguinte, a memória virtual é como um truque inteligente que o computador usa para parecer ter mais memória do que realmente tem. Então imagina que ela seria um bloquinho de notas infinito para os programas que o usuário está utilizando. Então imagina que você tem uma mesa de trabalho pequena. A memória RAM do computador seria essa mesa. Mas você precisa trabalhar com um grande volume de documentos ao mesmo tempo. Você não consegue colocar todos os documentos na mesa de uma só vez. Então o que você faz? Você pega alguns documentos menos importantes e os coloca em uma estante ao lado, que seria o disco rígido ou o disco SSD. Quando precisa desses documentos, novamente, você os pega da estante e coloca de volta na mesa. Esse movimento de documentos entre a mesa e a estante é o que o computador faz com a memória virtual. Então pense o seguinte, como é que funciona o computador? O que os programas veem? Para os programas, parece que o computador tem um espaço enorme de memória disponível. Eles não sabem que parte disso está sendo guardada na estante, ou seja, no disco. O que realmente acontece? Quando o computador está com muita coisa aberta e a memória RAM enche, ele usa parte do espaço no disco rígido ou SSD, como uma extensão da memória RAM. Esse espaço é chamado de arquivo de paginação ou swap file. O sistema operacional gerencia isso automaticamente, movendo dados entre a RAM, que é a mesa, e o disco estante, para garantir que tudo funcione sem travar. Vantagens da memória virtual. Ela roda mais programas, permite que você abra programas ou trabalhe com arquivos maiores do que a memória RAM sozinha poderia suportar. Segurança. Cada programa enxerga apenas a parte que lhe foi destinada, evitando interferências entre programas. Eficiência. O computador escolhe o que deve ficar na memória RAM, programas e dados em uso imediato, e o que pode ir para o disco, que são os dados menos utilizados. Limitações. Desempenho. A memória virtual ela é mais lenta que a memória RAM, porque os discos são mais lentos para acessar dados, mesmo os SSDs.
Espaço em disco. Se o disco estiver cheio, o sistema pode ter dificuldades para gerenciar a memória virtual. A memória virtual faz com que o computador pareça ter mais memória do que possui, usando parte do disco como um apoio. Isso ajuda a rodar mais programas ao mesmo tempo, mesmo que a memória RAM seja limitada. Porém, ela é mais lenta que a memória física. Então, o ideal é ter memória RAM suficiente para evitar depender muito da memória virtual, que é lenta. Portanto, pessoal, o gabarito vai ser a letra A, pois uma das principais abstrações da gerência de memória, que é a memória virtual, que desacopla os endereços lógicos vistos pelos processos dos endereços físicos acessados na memória RAM, permitindo uma gestão mais eficiente e segura da memória. A letra B ele fala assim, a funcionalidade, também conhecida como gerência de processos, de tarefas ou de atividades, visa distribuir a capacidade de processamento de forma justa entre as aplicações, evitando que uma aplicação monopolize esse recurso e respeitando as prioridades definidas pelos usuários. A letra B, pessoal, está errada porque, na verdade, não faz referência à gerência de memória, e sim à gerência de processos. Então, a letra B estaria equivocada. A letra C diz assim: faz parte da gerência de memória fornecer abstrações para sincronizar tarefas interdependentes e prover formas de comunicações entre elas. Na verdade, isso não se aplica à gerência de memória, e sim à gerência de processos. Então, a letra B é gerência de processos e a letra C também é gerência de processos. Porque é o seguinte, a gerência de memória ela vai se concentrar em alocar e organizar a memória para que os processos possam ser executados, mas não lida diretamente com a comunicação entre eles. Portanto, a letra C está fora. A letra D, sua função é implementar a interação com cada dispositivo por meio de drivers e criar modelos abstratos que permitam agrupar vários dispositivos similares sob a mesma interface de acesso. Isso aí, pessoal, está errado, porque, na verdade, isso trata-se da gerência de dispositivos e não gerência de memória. Letra E. Esta funcionalidade é construída sobre a gerência de dispositivos e visa criar arquivos e diretórios, definindo a sua interface de acesso e as regras para o seu uso. Então isso está errado porque, na verdade, isso trata-se de sistema de arquivos. Ok, pessoal? Então, realmente, o gabarito para esta questão, que fala sobre gerência de memória, cuja principal abstração é a memória virtual, trata-se da letra A. Próxima. A área de trabalho do Windows 10 é a interface principal onde os usuários interagem com o sistema operacional. São alguns de seus elementos principais. Os ícones, ok? A área de trabalho pode conter ícones de aplicativos, pastas e arquivos. Os usuários podem personalizar a disposição desses ícones. Isso aqui está correto. 2. Barra de tarefas. Localizada na parte superior da tela. Não, por padrão, ela vem na parte inferior da tela. Então, isso aí estaria errado. 3. Área de notificações. A área de notificação ela fica geralmente do lado direito, exibindo notificações, e não no canto esquerdo. Então, estaria incorreto. A área de notificações está localizada no canto direito da barra de tarefas e não no canto esquerdo. 4. Área de trabalho virtual. O Windows permite criar várias áreas de trabalho virtuais, facilitando a organização de tarefas e aplicativos. Isso aí está correto. 5. Personalização. Os usuários podem alterar o papel de parede, que eu prefiro que chame plano de fundo, temas e cores da área de trabalho para personalizar a aparência. Isso aqui estaria correto. E aí você marcaria a letra C. 1, 4 e 5 apenas são os itens corretos.
Próximo. Joaquim está no explorador de arquivos do Windows 10, organizando seus documentos pessoais. Ele selecionou um documento e logo em seguida utilizou o atalho Ctrl X. Sendo assim, é correto afirmar que ele excluiu. Você pressiona Delete ou pressiona Ctrl mais D. Colou o documento. Aqui seria Ctrl mais V. Copiou o documento. Aqui seria Ctrl mais C. Recortou o documento é a resposta. E enviou o documento. Beleza, pessoal? Então aqui você marcaria realmente letra D. Recortar é o Ctrl X. Próximo. Assinale a alternativa que descreve corretamente o procedimento para renomear um arquivo no Windows 10. Vamos lá. Renomear, você poderia, pessoal, clicar no arquivo, pressionar a tecla F2, digitar o nome e pressionar Enter para confirmar. Mas não existe essa alternativa aqui como resposta na questão. Portanto, o gabarito vai ser realmente a letra D. Ó. Você seleciona o arquivo e pressiona o botão direito do mouse. Em seguida, escolher a opção Renomear no menu de contexto. Próximo. Débora trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa e precisa criar uma pasta para cada novo funcionário que é contratado. De acordo com os padrões de nomenclatura do Windows 10, assinale a alternativa que menciona um nome válido para a pasta criada. Então, observe o seguinte, no Windows, em nome de arquivos ou pastas, não é possível renomeá-los com os seguintes caracteres: barras, aspas, setas, interrogação, asterisco e 2 pontos. Portanto, você marcaria aí a letra E como sendo a única correta. A letra A tem uma barra, barra não pode, tá aqui, ó, barra. Na letra B tem aspas, aspas não pode. Na letra C tem asterisco, asterisco não pode. Na letra D tem 2 pontos, 2 pontos não pode. Ok, pessoal? Próximo. Assinale a alternativa que apresenta a natureza do arquivo projetos.zip. Veja que a extensão zip está relacionada a arquivos compactados. Tranquilo? A banca usou a palavra compacto, portanto, você marca a letra E. Próximo. No Windows 10, por padrão, explorador de arquivos abre para acesso rápido. Você pode definir uma pasta para aparecer no acesso rápido, para que seja fácil de encontrar. Basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção que tá aqui, ó, fixar no acesso rápido. E aí você marcaria a letra E. Próximo. No Windows 10, para bloquear o computador, pressiona-se a tecla do Windows mais. Então você vai lembrar da palavra bloquear, ok, pessoal? E aqui, ó, no L, você lembra de login. Portanto, para bloquear o computador, você marca tecla do Windows mais L, gabarito letra E. Próximo. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função da ferramenta localizar e substituir no Microsoft Word. Letra A. Permite buscar e substituir texto específico em todo o documento de uma só vez? Sim, isso é uma função da opção da janela localizar e substituir. Portanto, você marcaria a letra A. Próximo, assinale a alternativa correta acerca do erro #N/D, exibido no Microsoft Excel. Lembre-se que esse N/D quer dizer que não está disponível. Então, por exemplo, imagine que eu estou utilizando aqui a função procura valor. Observe que eu estou dizendo o seguinte, olha, procura um valor, qual é o valor que eu vou procurar? O valor que eu vou digitar no endereço é 4, tá aqui, ó, é 4.
em qual local eu vou procurar? Ponto e vírgula para separar, e eu vou procurar na tabela ó, de A4 até C4. Ele vai procurar aqui o valor. Observa que o valor está limitado de 0 a 1000. A coluna de resposta, aqui, ó, isso aqui é a coluna. A coluna de resposta é a coluna 3. Então, se eu digitar 2, vai estar aqui, ó, entre 0 e 700. Vai aparecer bronze. Ok, pessoal? Esse 0 aqui quer dizer que é exatamente aquele valor que ele vai localizar. Então, por exemplo, ó, se eu digitar 1001, 1001 não está nesse intervalo de 0 a 1000. Então, ele vai fornecer o seguinte, olha, não disponível. Esse hashtag quer dizer o seguinte, ó, que nas células, aqui representa células, essas células não está disponível esse valor. Por exemplo, se eu deixasse vazio, se eu não colocasse nada, observa que também vai dizer o seguinte, olha, não está disponível, você não colocou nenhum número. E aí eu posso tratar esse erro, mas no caso da questão, o que eu vou observar é não está disponível o valor. Portanto, para esta questão, você marcaria a letra B. O Excel exibe esse erro quando um valor não está disponível para uma função ou fórmula. Próximo. No Excel, quando for necessário analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor na mesma posição em uma segunda linha ou coluna, utiliza-se qual função? Então veja o seguinte, a função proc é utilizada para procurar um valor em uma única linha ou coluna e retornar um valor correspondente em outra linha ou coluna na mesma posição. Então veja aqui, ó, coloquei esse exemplo, onde eu tenho aqui ó, um produto e um preço, e aí está sendo procurado o valor em E1. Em E1 foi digitado aqui ó, banana. Então ele vai procurar através de E1 que está escrito banana, nesse intervalo aqui ó, de A2 até A4, ele encontrou aqui ó, banana, tranquilo? Exatamente nessa linha ó. E aqui você tem no intervalo de B2 até B4 o seu correspondente ó, 6,99, e isso será o resultado dessa função. Ok, pessoal? Então, a função proc no Excel ela é utilizada para procurar um valor em uma única linha ou coluna e retornar um valor correspondente em outra linha ou coluna na mesma posição. Ok, pessoal? Portanto, o gabarito será a letra B. Próximo, analise a URL abaixo, o endereço virtual. Então vejamos aqui, ó. O HTTP ele é um protocolo de comunicação. O www é o subdomínio usualmente relacionado à web. Noções de informática é o nome do domínio principal. O COM é o domínio de nível superior, geralmente associado a atividades comerciais. O BR é o domínio de nível superior com código de país, indicando que o site está registrado no Brasil. Então vejamos aqui a letra A. www é a localidade da página, que nesse caso é no Brasil. Errado. www não indica a localidade. É apenas um subdomínio utilizado para identificar um serviço relacionado à web. A localidade do site Brasil é indicada pelo BR. Então está errada a letra A. Letra B. Com significa que esta página é uma página web na qual é possível visualizar imagens, textos formatados, ouvir sons, músicas, participar de aplicações desenvolvidas em Java ou outro script. Falso, né, pessoal? Na verdade, indica que é um domínio genérico, tradicionalmente utilizado por empresas comerciais. A possibilidade de visualizar imagens, textos ou interagir com scripts depende do conteúdo e da tecnologia utilizada no site e não tem nada a ver com o domínio com. Letra C. http:// é o protocolo utilizado para transferência de páginas da web. Perfeito, gabarito a letra C. HTTP, de fato, é o protocolo utilizado para transferência de páginas web, sendo responsável pela comunicação entre o cliente, que é o navegador, e o servidor, que é o computador que presta serviços. Letra D. Noções de informática. Indica que o website é uma organização comercial voltada para assuntos de informática.
Errado, pessoal. Na verdade, o nome do domínio não define obrigatoriamente o tipo de organização. Ele é escolhido pelo registrante e pode refletir o tema ou a marca do site, mas não determina formalmente sua natureza comercial ou propósito. Letra E. BR é o domínio que indica uma organização governamental brasileira? Falso, pessoal. BR indica que o site está registrado no Brasil, mas não é exclusivo para organizações governamentais. Para entidades governamentais brasileiras, o domínio deveria ser gov.br. Portanto, o gabarito realmente ficou a letra C. Próximo. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Um site responsivo é um site que... Esse site responsivo é aquele que é adaptável. Então, você marcaria a letra C. Tem um design adaptável, capaz de ajustar-se automaticamente para oferecer uma experiência de navegação otimizada em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones. Portanto, você marca a letra C. Próximo. No Mozilla Firefox, ao utilizar o atalho Ctrl+T, o comando realizado será... Então veja aqui, ó, pessoal. Quando você pensa em Mozilla Firefox, uma nova aba, Ctrl+T. Uma nova janela, Ctrl+N. Uma nova janela privativa, Ctrl+Shift+P. Se você quiser o histórico, você pressiona Ctrl+H. Os downloads, Ctrl+J. Extensões e temas, Ctrl+Shift+A. Imprimir, Ctrl+P. Salvar a página como, Ctrl+S. Procurar na página, Ctrl+F. Aqui você tem um zoom, Ctrl-, Ctrl+, e aí você tem sair, que é o Ctrl+Shift+Q. Beleza, pessoal? Nesse caso, uma nova aba seria a resposta. Letra A. Próximo. No Google Chrome, para ativar legenda instantânea, no canto superior direito, clique no botão 3 pontinhos e vá em Configurações. E lá você vai acessar o quê? Acessibilidade. Então veja aqui, ó. Quando você vai aqui no Google Chrome, você vai lá nos 3 pontinhos e aqui você acessa as configurações e você vai aqui em acessibilidade. Em acessibilidade, você vai ver que tem aqui, ó, legenda instantânea. Ok, pessoal? Cria legendas automaticamente para os idiomas disponíveis. Portanto, você marca letra C, acessibilidade. Próximo. Em relação aos aplicativos de segurança, aquele que monitora e controla o tráfego de dados entre uma rede privada e a internet, filtrando pacotes de dados com base em regras de segurança pré-definidas, é conhecido pelo nome de... Observe o seguinte, ó, ele usou os principais termos, ó, monitora e controla o quê? O tráfego de dados. Entre quem? Entre uma rede privada e a rede pública. Filtrando o quê? Pacotes de dados. Com base em quê? Regras de segurança pré-definidas. Então isso aí, pessoal, é a definição clássica de firewall. Gabarito letra E. Próximo. Atualmente, conhecido como firewall tradicional, um firewall desse tipo permite ou bloqueia tráfego de acordo com o estado. Já me deu a resposta. A porta e o protocolo. Ele monitora toda atividade desde o momento em que uma conexão é aberta até que ela seja fechada. As decisões de filtragem são tomadas de acordo com as regras definidas pelo administrador e com o contexto, o que significa o uso de informações, de conexões e pacotes anteriores que pertencem à mesma conexão. Então, que tipo de firewall é esse? Então, vejamos. Ó. O firewall, com inspeção de estado, toma decisões de filtragem com base no estado das conexões, analisando o tráfego de rede,
desde a abertura até o fechamento da conexão. Esse tipo de firewall é capaz de acompanhar o contexto das comunicações, utilizando informações de pacotes anteriores da mesma conexão para determinar se o tráfego deve ser permitido ou bloqueado. Então vamos aqui tentar entender como é que seria esse firewall de estado. Imagine que o firewall é como um porteiro de um prédio. Ele está na entrada, controlando quem pode entrar ou sair, mas ele não apenas verifica as credenciais na hora da entrada. Ele lembra das pessoas que já entraram antes e sabe quem está esperando por uma resposta de dentro do prédio. Inspeção básica: porteiro simples. Um porteiro comum apenas verifica a identidade de cada pessoa que tenta entrar, mas não acompanha o que elas fazem depois. Já o firewall de inspeção de estado seria um porteiro inteligente. O porteiro com inspeção de estado, ele vai além. Ele lembra se uma pessoa entrou recentemente e está esperando alguém do prédio responder. Ele deixa essa pessoa voltar. Ele verifica as conexões anteriores e garante que todas as entradas e saídas estejam dentro das regras definidas, evitando qualquer comportamento suspeito. Por exemplo, quando você pede uma comida por aplicativo, o firewall com inspeção de estado permite que o entregador entre. É um tráfego autorizado, porque sabe que você pediu uma conexão iniciada pelo usuário. Se alguém estranho tentar entrar sem ser chamado, ele bloqueia. Tráfego não autorizado. Beleza, pessoal? Então, para esta questão, você marca firewall com inspeção de estado. Letra B, porque ele monitora toda a atividade, desde o momento em que uma conexão é aberta até que ela seja fechada. Ok, pessoal? Isso é um firewall com inspeção de estado. Próximo. Na segurança da informação, o processo de codificar os dados, de forma que apenas usuários autorizados possam acessá-los, mesmo que interceptados por terceiros não autorizados, recebe o nome de quê? Criptografia, a codificação dos dados. Ok, pessoal? Então você marcaria aí a letra E. Próximo. A Cloud Storage apresenta opções de armazenamento ideal para cada situação. No caso da necessidade de um serviço de armazenamento altamente durável e de baixo custo para armazenar dados acessados com pouca frequência, dados que podem ser armazenados por 30 dias. A opção ideal para armazenamento será então você iria marcar Nearline Storage. Letra D. O Nearline Storage é a opção ideal porque combina baixo custo de armazenamento, compatibilidade com período de retenção de 30 dias, adequação para acessos esporádicos, dados acessados uma vez por mês ou menos. Vejamos aqui, ó. O Nearline Storage é uma solução de armazenamento no Google Cloud, projetada para dados acessados ocasionalmente, geralmente uma vez por mês ou menos, mas que precisam ser armazenados pelo menos 30 dias. Ele oferece baixo custo de armazenamento e custo moderado de recuperação, sendo ideal para situações em que o acesso aos dados é pouco frequente, mas ainda necessário. Características do Nearline Storage. Objetivo: armazenar dados acessados esporadicamente. Custo de armazenamento: baixo. Custo de recuperação: moderado. Ideal para acessos ocasionais. Período mínimo de retenção: 30 dias. Caso de uso: backups mensais, arquivos arquivados com necessidades de acesso ocasional e dados que não requerem acesso imediato. Eu coloquei aqui, pessoal, a comparação em cada uma dessas opções de armazenamento em nuvem. Você dá uma olhada aí e você consegue assimilar facilmente. Ok, pessoal? Como eu estou só na resolução de questões, nós iremos marcar aí a letra D, Nearline Storage. Próximo. Aqui vai ser sobre LGPD.
Qual é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em todo o território nacional? Então aqui, pessoal, você vai ver que é justamente no artigo 5º, inciso 19, que ele fala da Autoridade Nacional, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional. A Lei 13.709 de 2018, conhecido como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou a sigla LGPD. No artigo 55C, ele fala o seguinte, a ANPD é composta de Conselho Diretor, órgão máximo de direção, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, a Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria e unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto na lei. Portanto, o gabarito vai ser letra D, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Próximo, para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, as informações referentes a convicções religiosas de uma pessoa natural são, observa, o dado aqui vai ser um dado pessoal sensível, ok, pessoal? Ligado à pessoa o quê? Natural, gabarito letra E. Lá no artigo 5º, inciso 2, diz o seguinte, dado pessoal sensível, o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa o quê? Natural. São dados o quê? Dados pessoais, sensíveis. Portanto, o gabarito será a letra E. Próximo. De acordo com a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada de Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 5º, assinale a alternativa correspondente ao tipo de dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, no artigo 5º, inciso 3º, você vai ver que nós temos a definição de dado anonimizado. É o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Portanto, o gabarito vai ser a letra A. Próximo. Os dados de identificação de pessoas e famílias inscritas no CAD único são sigilosos, conforme previsto na normativa do cadastro e nas disposições de proteção dos dados pessoais. No entanto, se você representa um órgão público federal e precisa desses dados, poderá pedir o acesso exclusivamente para atender a quais finalidades. Então seria formular e gerir políticas públicas ou realizar estudos e pesquisas. Isso encontra-se no artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 3º do artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais diz: pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. E no inciso 4º, para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Tranquilo, pessoal? Gabarito letra E. Próximo. Assinale a alternativa que, nos termos da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, representa o conceito de controlador. O controlador é aquele que decide. Então você vai ver o seguinte, no artigo 5º, inciso 6º, o controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então você marcaria aí a letra D.
Próximo. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, instituiu a política pública para a governança e gestão de processo judicial eletrônico, integrando todos os tribunais do país com a criação da plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, PD-PJBR. A PD-PJBR provê aplicações, módulos e microserviços por meio do serviço de computação em nuvem. O serviço de computação em nuvem da empresa XYZ foi contratado para hospedar a PD-PJBR. No contrato firmado, a empresa XYZ se compromete a cumprir todos os preceitos da LGPD e atuar no limite das determinações do controlador. Então, observe o seguinte, essa empresa vai atuar nos limites do que diz a LGPD e do controlador. Então, nesse caso, eu não poderia marcar agente de tratamento, porque agente de tratamento é tanto o controlador quanto o operador. Então, não marcaria a letra D. E nem marcaria controlador, porque observa que essa empresa aqui, XYZ, vai atuar nos limites do que diz a LGPD e nas determinações do controlador. Então, seria o quê? Seria o próprio operador. Beleza, pessoal? Letra A. Então, vejamos aqui. A Lei 13.709 diz o seguinte, no seu artigo 5º, inciso 7º. O operador é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. No caso apresentado, a empresa XYZ fornece a infraestrutura, computação em nuvem, e atua no tratamento de dados pessoais a partir das instruções do controlador, que seria o Poder Judiciário, CNJ ou tribunais responsáveis pela PD-PJBR. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ao determinar como os dados pessoais devem ser tratados no âmbito da plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro, desempenha o papel de controlador. O controlador, segundo a LGPD, artigo 5º, inciso 6º, é o agente que toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, incluindo finalidades, base legal e requisitos gerais. A empresa XYZ é o operador, porque, ao fornecer os serviços de computação em nuvem e realizar o tratamento de dados conforme as instruções do CNJ, exerce o papel de operador, artigo 5º, inciso 7º. O operador trata os dados em nome do controlador, sem autonomia para definir finalidades ou critérios do tratamento. Ok, pessoal? Tanto o CNJ quanto a empresa XYZ são agentes de tratamento, pois a LGPD, no seu artigo 5º, inciso 9º, define agentes de tratamento como uma categoria que engloba controladores e operadores. Os agentes de tratamento têm responsabilidades diferentes, mas ambos estão sujeitos às obrigações da LGPD, como garantir a segurança dos dados e respeitar os direitos dos titulares. Sendo assim, o CNJ atua como controlador, decidindo sobre as finalidades e os meios de tratamento dos dados pessoais. A empresa XYZ atua como operador, executando o tratamento de dados conforme as determinações do CNJ. E ambos, CNJ e empresa XYZ, são agentes de tratamento, mas com papéis distintos dentro do sistema de governança de dados da LGPD. Dessa forma, como eu falei para vocês, o gabarito é a letra A. Próximo. É correto afirmar que, nos termos da Lei 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção, a ANPD, é denominada de. Então, nesse caso aqui, pessoal, a resposta vai ser o encarregado. Então, veja o seguinte. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, a pessoa designada para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a ANPD é o encarregado. Definição de encarregado. Conforme o artigo 5º, inciso 8º, o encarregado, também conhecido como DPO,
é o Data Protection Officer, é o responsável por receber reclamações e comunicações dos titulares de dados, prestar esclarecimentos, adotar providências quando necessário, atuar como ponto de contato com a ANPD e orientar os funcionários e os contratados da entidade sobre as práticas de proteção de dados. Beleza, pessoal? Dessa forma, o gabarito será a letra B. Beleza, pessoal? Então por aqui eu encerro essa bateria de questões em modo The Flash. Baixa o material que está aí no link na descrição do vídeo. Acessa o meu outro canal, que é o Jack Plus, onde eu trabalho com questões de matemática e outras disciplinas. Informo também que eu coloquei um link na descrição do vídeo para que você adquira licenças do Office 365 em um site confiável. Por aqui eu me despeço, espero ver você nas próximas aulas. Até mais!